Pessoal, então continuando o nosso assunto sobre magnetodinâmica, né? Nós vimos na aula passada as equações que a gente já conhecia, na verdade, né? Na forma local, com divergente rotacional, e na forma integral, que a gente já conhecia também, né? E a gente voltou a falar sobre a lei de Faraday-Lenz, então, né? A gente deduziu novamente a lei de Faraday-Lenz, né? Então, a equação principal da magnetodinâmica seria a lei de Faraday-Lenz, né? Rotacional de E igual a menos dB dt. Então, campo magnético variável com o tempo produz um campo elétrico rotacional, né? No caso de um circuito elétrico, como a gente viu aula passada, numa espira ou numa bobina, esse campo elétrico se traduz numa força eletromotriz, né? Note que campo elétrico e força eletromotriz nesse caso são irmãos aí, né? Campo elétrico volt por metro, a força eletromotriz volt, né? A indução em Tesla, e aqui a gente tem o fluxo, né? Bom, a equação de Maxwell serve para o plano cartesiano, né? Para vetores. Uma região no espaço, né? Aqui a gente está definindo um circuito, né? Então, quando a gente usa a lei de Faraday-Lenz, a gente usou um circuito, né? Que circuito seria isso? No nosso caso, na aula passada, o nosso circuito seria essa espira, né? Então a gente integrou a equação de Maxwell, rotacional de E igual a menos dB dt, numa seção transversal, com um caminho que é justamente uma espira, né? Aplicou o teorema de Stokes e a definição de fluxo do outro lado, chegamos na forma da lei de Faraday-Lenz, né? Note que a lei de Faraday-Lenz, então, é aplicada para um circuito, porque quando eu quero saber a variação do fluxo, onde é que é esse fluxo? No circuito. O que seria um circuito aqui para a gente? Uma espira única ou um grupo de espiras em série, uma bobina, né? Então a gente multiplicaria aqui por N, desde que, claro, o fluxo que passe por todas as espiras seja o mesmo, né? Enquanto que a equação original de Maxwell, né, ela se aplica ao espaço inteiro. Por exemplo, nesse caso aqui, o campo elétrico não estaria somente em cima da espira, estaria no interior do material e também por fora, rotacionando, né? Certo? Bom, mas além dessa equação, nós temos as outras duas, né? Afinal de contas, uma corrente continua criando o campo magnético rotacional. Mas imagine que essa corrente é alternada, vai criar um campo magnético variável. O campo magnético variável cria o campo elétrico rotacional. E como não existe fonte pontual de campo magnético, a equação divergente de B igual a zero continua valendo. Então nós temos que resolver as três equações ao mesmo tempo, né? Eu vou agora mostrar um caso para a gente entender essa interação entre as três equações, certo? Então, um caso que vai ser bem comum nesse capítulo é esse aqui, ó, um material condutor, por exemplo, alumínio, né? Então aqui eu tenho um material que tem uma condutividade sigma, certo? Aqui eu tenho um campo magnético variável, por exemplo, produzido por uma bobina, né? Então vamos supor que eu tenho um campo magnético variável aqui. Essa é a indução magnética variável. Se ela é variável com o tempo, está nessa direção, como a gente já viu, né? Na videoaula passada, eu posso então calcular a derivada desse vetor B em relação ao tempo. Supondo que o vetor está na direção Z, né? Aqui eu teria também a derivada dela na direção Z, certo? Então esse campo magnético variável com o tempo, né, produz esse vetor derivado em relação ao tempo na indução, e pela equação de Maxwell, rotacional de E igual a menos dB dt. Bom, mas quem criou esse campo magnético variável? Por exemplo, uma bobina, né? Uma bobina aqui em cima é um solenoide com corrente alternada variável, por exemplo, né? Eu poderia fazer esse exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse aqui uma bobina, né? Vamos desenhar aqui, ó.
um material, ferro magnético, por exemplo, né? E eu tenho aqui uma corrente alternada. A gente já viu o campo no solenoide, colete de Biot-Savart, no software, né, no FEM. Né? Então o campo ia, vamos supor que a gente tenha produzido aqui, eu tenho um J aqui, uma corrente I, que na verdade aqui dentro do condutor, se eu dividir pela seção, simboliza um J, né, pessoal? Né? E vai produzir um campo magnético H e vai produzir um campo, uma indução B também, certo? Mas se essa corrente for alternada, se essa corrente variar com o tempo, vai produzir uma indução magnética variável com o tempo, né? Do tipo que eu indiquei aqui, certo? Então eu tenho rotacional de H igual a J, ou usando a lei de Ampère, né? Como a gente fez nos circuitos magnéticos na maioria deles, né? Que seria a forma integral dessa equação. Então uma corrente produz um campo magnético, né? Se essa corrente é alternada, ela produz o campo magnético alternado. Bom, além disso, a gente tem que respeitar, como a gente já viu até agora, que o divergente de B é igual a zero, ou seja, o fluxo que entra numa região igual ao fluxo que sai, que são as equações da magnetostática. Mas se essa corrente for alternada, ela produz um campo magnético variável, certo? Esse campo magnético variável produz um campo elétrico rotacional. Note que esse campo elétrico rotacional, a gente viu na aula passada, no caso de uma espira, né, ou de uma bobina, né, a gente pode usar então a forma integral da equação rotacional de E igual a menos dB dt, que é a lei de Faraday-Lenz. Mas esse campo magnético variável, então, com o tempo, né, aqui, ele vai produzir então um campo elétrico rotacional. Note que o campo elétrico rotacional tem toda a região aqui, né? Mas eu vou desenhar ele aqui nesse disco de Note que o campo elétrico vai estar aqui fora também, né? Vou ter que trocar a cor aqui, né? Esse campo elétrico rotacional vai estar em tudo aqui, né? Variando, né? Ora para um lado, ora para o outro. Note que esse campo elétrico ele tem que variar com o tempo, né? Porque o B aqui varia com o tempo, né? Então, aqui, se a gente for coerente com a regra da mão direita, ó, o vetor menos dB dt para baixo, usando o polegar para indicar esse campo aqui para baixo, os dedos vão dar a direção do campo elétrico. Mas, quando essa derivada aqui, esse vetor derivada negativo estiver para cima, né, o campo elétrico vai estar na outra direção. Então, na verdade, esse menos dB dt aqui é um vetor que é originado pelo B, que está aqui, que é variável com o tempo, né? Certo? O que acontece agora? O problema é o seguinte, beleza, esse campo magnético variável com o tempo produziu um campo elétrico rotacional. Se eu tivesse uma outra bobina aqui, eu poderia calcular a fé induzida nela, como a gente já viu aqui, né? Só que agora eu coloquei a fonte lá desse campo magnético variável, né? Dizendo que é uma bobina lá externa que está produzindo esse campo, né? E aqui, em vez de ser uma espira, né, onde eu poderia aplicar a lei de Faraday-Lenz, eu coloquei um disco. Um disco já não dá para usar a lei de Faraday-Lenz, porque não tem sentido eu falar num L de S, ou seja, no comprimento de um caminho que aqui seria exatamente a minha espira. Então, quando eu tenho uma espira, né, com uma seção transversal S, né, uma seção da espira, né, S, não do condutor, mas da própria espira, né, eu posso daí considerar isso aqui um circuito e ver a variação do fluxo, calcular o fluxo nessa área, né, como eu fiz aqui, ó, fluxo do B, né, e ver a variação desse fluxo e calcular a força eletromotriz nos terminais da espira, né. Quando eu tenho um disco, eu posso
calcular então o campo elétrico. Fica mais fácil a gente pensar em campo elétrico do que numa espira, porque fica difícil definir um circuito, né? Um circuito, no caso de um disco, certo? Mas voltando lá então ao nosso disco, então, usando a equação não na forma integral, mas a equação original, na forma local, esse campo magnético variável com o tempo induz o campo elétrico. Ou produz o campo elétrico rotacional em todo o espaço aqui, inclusive nesse disco. Inclusive no disco aqui. Bom, só que o disco é condutor, pessoal. O disco é condutor, J igual a sigma E. Significa o seguinte, que vai aparecer aqui também uma densidade de corrente na mesma direção do campo elétrico, um J. Certo? Fazendo um caminho circular assim, claro, que é rotacional. Como tem um caminho fechado, a gente sabe que o fluxo da corrente é conservativo, a gente já viu isso. Como tem um caminho fechado aqui, vai realmente circular uma corrente aqui, Vai circular uma corrente e a gente pode calcular e vai calcular depois essa corrente induzida. Certo? Bom, essa corrente induzida vai produzir um campo magnético, certo? Esse campo magnético, ele vai, ora, pode estar a favor do campo magnético indutor ou contra, porque na verdade aqui a gente não tem o campo, a gente tem a derivada dele, pessoal? Então, o que acontece é o seguinte, nesse caso aqui, se essa corrente tivesse esse sentido aqui, o campo seria para baixo aqui, certo? Teria um campo produzido pela corrente para baixo aqui, Vou chamar de campo induzido. Uma indução produzida pela corrente induzida, Bom, acontece o seguinte, esse campo aqui, ele vai estar atuando no campo produzido, no campo fonte produzido pela bobina, e vai alterar esse campo aqui, certo? Alterando esse campo, vai alterar o próprio valor do campo elétrico aqui, e da própria corrente induzida. Ou seja, eu tenho um conjunto de equações, e eu tenho que resolver essas três equações juntas, certo? Porque eu tenho um campo fonte variável com o tempo, esse campo produziu um campo elétrico rotacional, esse campo elétrico rotacional no meio condutor produz a corrente induzida que faz um outro campo. Esse outro campo, aqui no caso eu desenhei para baixo, ele poderia estar para cima, na verdade, Na verdade aqui para ser coerente com os sentidos que a gente adotou aqui, mas apesar da derivada estar para baixo, por exemplo, o campo nesse instante, a indução produzida pela bobina poderia estar para cima, Enfim, esse campo produzido pela corrente induzida vai alterar o campo fonte, ou o campo externo aqui, produzido pela bobina. Então, o campo induzido pelas correntes de Foucault no disco, ele vai alterar o valor do campo produzido por essa bobina, o campo externo, vamos dizer assim, o fonte produzido por essa bobina, diminuindo ou aumentando dependendo da situação, certo? Então vai alterar esse campo. Como o campo resultante vai alterar agora, porque a gente tem dois campos, o produzido pela fonte, que era só o que existia, e agora esse produzido pelas correntes induzidas, ou correntes de Foucault, também chamadas de correntes de Foucault, certo? Então agora, o campo que está atuando no disco como um todo não é só mais aquele campo fonte, é a soma dos dois, Isso vai influenciar no próprio valor da corrente induzida, certo? E vai mudar a configuração do campo magnético em toda essa região. Então a solução final da indução em toda essa região aqui, por exemplo, vai depender desse campo, certo? Então, em princípio, pessoal, a gente teria que usar as três equações. Equação 1, equação 2 e equação 3. Em vários problemas, a gente pode fazer uma consideração. Qual é? Dizer que esse campo induzido aqui é muito pequeno para
mudar o campo externo que está aqui, né? Então, supondo que aqui a gente tem um campo externo, vamos supor que a indução aqui estivesse para cima, né? Ela está na mesma direção da derivada, né? Vamos chamar de B externo, certo? Então, esse campo, né, externo, ele vai ser alterado, né, pessoal? Arrumando aqui o desenho. Ele vai ser alterado, vai ter o seu valor mudado, né? Essa indução produzida pela corrente alternada, pelo campo produzido pela corrente induzida, né? Agora a gente pode supor o seguinte: se esse campo induzido, ou o módulo dele, né, a indução, né, for muito menor que o meu campo externo, né, certo? Aí sim, nesse caso, eu posso usar só apenas a equação 3, certo? Agora, se esse campo produzido pelas correntes de Foucault for muito alto, ele vai mudar muito o valor da indução. Para eu ter a solução completa do meu domínio de estudo, né, eu tenho que usar as 3 equações ao mesmo tempo. Então nós vamos fazer vários problemas em que a gente vai calcular o campo induzido aqui, numa espira ou num disco, certo? Apenas usando a lei de fora de Lenz. Nesse caso, a gente está fazendo uma aproximação. A gente está dizendo que o campo produzido pelas correntes induzidas, né, ele é muito pequeno em relação ao campo externo, certo? Se a gente quiser levar em consideração tudo, né, então a gente tem que resolver as 3 equações ao mesmo tempo. Como isso é muito difícil, dá para fazer isso numericamente no computador, usando métodos de elementos finitos, por exemplo, certo? A técnica numérica que eu já falei para vocês, né? Que o software que a gente usa para mostrar os resultados para vocês, o FEM, ele usa, por exemplo, né? Ou, né, a gente pode resolver as 3 ao mesmo tempo num caso bem simples, tá? Que seria o caso de um meio só, um único meio, né? Então, um único meio com uma única condutividade e permeabilidade, né? E um campo senoidal incidido sobre esse meio, né? Então seria mais ou menos esse caso aqui, mas em vez de considerar um disco, a gente consideraria um semiplano infinito, né? Então, para que isso? Para a gente tentar tirar conclusões a partir desse caso, que é um caso simples, mas que pode depois a gente ajudar a entender, por exemplo, a blindagem de um campo magnético, né? Então, nesse caso simples, e que eu tenho um único meio, tá? Nesse único caso, então, ou seja, um meio homogêneo, único, né? Com uma condutividade que não varia com, então é a única, né? Não varia com x, y, z, não varia com o campo também, a permeabilidade também e a permissividade também. Nesse caso, eu conseguiria, com o campo externo aqui, né? Eu conseguiria saber a solução, ou seja, saber qual é o campo elétrico induzido, qual é o J induzido e qual, inclusive, o campo magnético que vai estar atuando nesse condutor, certo? Que seria a interação do campo induzido, produzido pela corrente de Foucault, com mais o campo externo. Então, a gente vai, nesse capítulo, né, só esse caso em que a gente tem um único meio homogêneo, a gente resolve as 3 equações ao mesmo tempo. Chama equações de penetração de campo, né? Nos outros problemas, né, a gente vai considerar que o campo induzido, então, ele é muito menor que o campo externo, certo? Né? Ou o campo fonte, então a gente pode usar apenas a equação rotacional de E igual a menos dB dt, certo? Ou a forma integral dela, né? U igual a menos dφ dt, que a gente acabou de ver na outra aula, né? Aqui, né? Rotacional de E igual a menos dB dt, a forma integral
lei de Faraday-Lenz, né? Então, quando a gente usa só a lei de Faraday-Lenz, né, ou apenas a equação de Maxwell, né, está usando só uma das equações, né? Para ter a resposta correta, a gente teria que usar todas elas, certo? No entanto, mais uma vez, né, se a gente fizer essa consideração, ou se isso realmente for verdade, né, nós podemos usar só essa equação 3. Se o campo induzido for muito alto, a indução induzida for muito alta, aí a gente vai estar incorrendo num erro grande, né, ao desprezar esse campo induzido no cálculo da própria corrente produzida e induzida no disco aqui, né, no material condutor, né? Então o efeito básico é esse, pessoal, né? Um campo magnético variável, né, produzido por uma fonte externa, produz um campo elétrico rotacional, no meio condutor aparecem as correntes. Essa corrente produz um outro campo induzido, né, que vai alterar o campo que já existia. E vai mudar o próprio valor dessa corrente, então, né? Por isso a necessidade da solução conjunta das equações, né? E daí o que a gente vai fazer é isso, né? Ou resolve as três ao mesmo tempo, sim, mas só no caso de um único meio homogêneo, né? E nos outros casos a gente vai, para poder até resolver, né? Senão teria que ser uma solução numérica no computador, fazer essa consideração. Então é muito importante nos exercícios vocês ficarem sempre atentos a isso, né? A não ser que seja um caso que a gente só calcule o campo elétrico ou a fé induzida e não haja corrente induzida, né, no meio isolante ou numa espira aberta, por exemplo, aí claro, esse campo induzido aqui vai ser nulo. Tá bom? Obrigado, pessoal.